Seja bem-vindo ao canal, se inscreva agora mesmo e curta o vídeo. Terça, 13 de dezembro de 2016. Está no ar o Jornal Breve com Solano Manoel. O Jornal Breve deseja ao Alex Santos sucesso na carreira. Boa noite, eu começo o noticiário agradecendo a todas as mensagens de carinho que eu recebi ontem, que estou recebendo até hoje, sobre o fato de no sábado e ter exibido ontem aqui no Jornal Breve o fato de eu ter conhecido pessoalmente o apresentador Silvio Santos, o animador Silvio Santos. Quero agradecer a todos aqueles que me parabenizaram, porque realmente era um sonho que eu achei que nunca fosse realizar. Mas quero agradecer aqui ao meu amigo Lohan Menezes, que me proporcionou este momento e que fez eu acreditar que isso seria possível. Muito obrigado, Lohan. Exame.com. Por 53 votos a 16, o Senado aprova a PEC do teto em segundo turno, principal destaque político de hoje. Por 53 votos a 16, o Senado aprovou nesta terça, em segundo turno, a proposta de emenda à Constituição que estabelece um teto pelos gastos públicos pelos próximos 20 anos. Como já foi aprovada pela Câmara, a PEC do teto deve ser promulgada na próxima quinta. Ela define que a partir de 2017, as despesas de Executivo, Legislativo e Judiciário federais não poderão ter aumento real, estando limitadas à correção pelo IPCA do ano anterior. O objetivo da PEC é reverter a tendência inercial de aumento dos gastos federais e, com isso, o aumento da dívida pública. De 97 a 2015, a expansão anual média das despesas foi de 6% acima da inflação. De 2008 a 2015, isso se acentuou e elas cresceram 50% acima da inflação, enquanto a receita subiu apenas 17%. Este processo, somado com a queda do crescimento, fez a dívida pública disparar 12 pontos percentuais em relação ao PIB só entre o final de 2013 e de 2015. Ela já está em 61% do PIB e pode chegar a 80% já no final de 2018, muito acima do padrão dos países emergentes. O teto terá validade de 20 anos. A partir do 10º ano, o presidente poderá propor ao Congresso uma mudança na metodologia de cálculo que valeria para os anos seguintes. E como vão ficar a saúde e a educação segundo o governo? A nota oficial do governo diz: os gastos com educação e saúde deixariam de ter porcentagem vinculada à receita e passariam a ser apenas corrigidos pela inflação. Esse seria o piso e nada impede que o Congresso decida colocar mais recursos nessas áreas, mas para isso teria que retirar de outras. O mérito da medida é explicitar essas escolhas do Legislativo, mas não diz nada sobre como elas serão feitas. Entre 2013 e 2015, os gastos com saúde e educação subiram em média 6,25% e 8,5% respectivamente ao ano acima da inflação, medida pelo IGPDI. Agora, a aposta é melhorar em gestão e qualidade com gasto corrente, mas resta saber se isso vai mesmo acontecer e se será suficiente. Ficam de fora do limite as transferências para estados e municípios e complementações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, além de despesas com eleições e capitalizações de estatais. Algumas estimativas apontam que Petrobras, Eletrobras e outras vão precisar eventualmente de socorro, mas essa exceção no teto não preocupa o mercado, porque esse tipo de despesa aconteceria de uma vez só e o centro do problema são os gastos recorrentes. O poder que descumprir o limite ficará proibido de conceder aumento de servidores, criar novos cargos, melhorar carreiras ou realizar concursos. Em caso de descumprimento no Executivo, fica proibido também o aumento de subsídio ou de desonerações que impliquem em perda de receita. O povo brasileiro não foi ouvido, a PEC foi aprovada, sendo que muitos estavam lutando contra essa aprovação. Infelizmente, eles só ouvem o povo quando é de interesse deles. Agora, André Martins, diretamente de Itararé, vai explicar no Economia Real de hoje como que a economia poderá melhorar no próximo ano, segundo a informação da CNI. André, é com você. CNI prevê recuperação lenta da economia, com crescimento de 0,5% em 2017.
A economia brasileira começará a se recuperar lentamente em 2017, de acordo com a Confederação Nacional da Indústria, CNI. A projeção para a expansão do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, é de crescimento de 0,5%. A estimativa para o PIB industrial é de crescimento de 1,3%. Para este ano, a estimativa de queda do PIB é de 3,6%, com retração da indústria em 3,9%. As projeções para o consumo das famílias indicam queda de 4,5% este ano e crescimento de 0,2% em 2017. Para a formação bruta de capital fixo, que são investimentos, a estimativa é de queda de 11,2% em 2016 e expansão de 2,3% no próximo ano. A expectativa da CNI é que a taxa de desemprego aumente em 2017, ficando em 12,4% contra a previsão de 11,2% este ano. A projeção para a inflação ficou em 6,6% este ano e 5% em 2017. A estimativa ficou um pouco acima do teto da meta da inflação, que é de 6,5% em 2016. A projeção da CNI para a dívida pública bruta é de 72,1% do PIB este ano, com aumento para 76,2% do PIB em 2017. O que podemos traduzir desses números para vocês? Vocês podem entender que os economistas estão projetando ligeira alta nos índices para 2017, que vai aumentar um pouco os investimentos, o consumo vai aumentar alguma coisa e assim por diante. Vai aumentar em 2017, mas o que já caiu em 2015 e o que já caiu em 2016 é um número muito maior, muito grande, muito maior do que vai ser reconquistado no ano que vem. Então, esses índices que aparentam uma grande melhora, mas comparado com o que já foi perdido, são muito grandes. E podemos ver aqui que a taxa de investimento vai cair muito, não vai haver investimento da indústria para o ano que vem, e a taxa de desemprego vai aumentar. Então, o que significa? Como as indústrias sabem que é perigoso investir em aumento de produção, um aumento de seu próprio parque industrial, eles não vão contratar. E, na verdade, vão até demitir. As vagas vão diminuir cada vez mais. Então, pode ter certeza que, pelas projeções que estamos aqui, 2017 vai ser tão apertado quanto 2016. Então, o conselho que eu dou aqui é: quem tem dinheiro, guarde. Quem pensa em investir, pensa duas vezes e espere a economia dar algum sinal de melhora em 2017, talvez lá pelo segundo semestre, que você possa talvez ter uma ideia de como o mercado vai se comportar. Continuando a leitura da reportagem, temos aqui investimentos. O presidente da CNI, Robson Andrade, disse que os empresários estrangeiros veem grandes oportunidades de investimento no Brasil, mas evitam investir no país por conta do que qualificam de insegurança jurídica. Ele defendeu mudanças na legislação trabalhista e criticou as diferentes interpretações de juízes na área. Isso coloca o empreendedor com o pé atrás. Hoje, a justiça não é o fato de ter interpretações muito diferentes, disse. Andrade também defendeu a reforma fiscal com limite de teto dos gastos e da previdência. Ele disse que não há mais como aumentar impostos no país porque a carga tributária já é muito alta e a crise econômica impede a maior arrecadação de impostos. Então, na visão do presidente da CNI, o único caminho é ter maior controle dos gastos públicos. Traduzindo, é o seguinte: os investidores estrangeiros veem um grande potencial no Brasil. O Brasil realmente tem, para quem olha de fora, é um grande potencial. Porque praticamente um continente, tem uma única cultura, um único governo, um único idioma, que são todos de uma única nação. E o Brasil tem muito para crescer, tem muito espaço, tem recursos naturais, tem tudo que precisa para dar certo.
mas os investidores têm medo de investir aqui justamente por causa do nosso sistema judiciário, que é ineficiente e é perigoso para uma empresa, porque os seus interesses, muitas vezes, a empresa pode ser lesada por algum concorrente, por algo fraudulento, ou até mesmo pelo próprio governo, e ela sabe que se ela for depender da justiça para ser vitoriosa naquilo que realmente é de seu merecimento, ela sabe que muitas vezes ela vai perder, e não vai conseguir. E muito perigoso são as interpretações duvidosas que os juízes têm. As leis, além de serem confusas, muitos juízes têm vários critérios para interpretar aquela lei. Então você não sabe nunca que o juiz vai decidir, porque é comum, no mesmo assunto, na mesma situação, com a mesma forma de lei, juízes terem interpretações diferentes. Então isso afasta qualquer investidor. E, inclusive, a legislação trabalhista brasileira, que é muito confusa, muito complicada, ela só faz travar o processo de desenvolvimento e crescimento no Brasil. Além da carga tributária ser muito grande no país, mais de 60%, se for analisar em efeito cascata, 60% do faturamento da empresa vai para o governo em forma de tributos. E além disso, a folha de pagamento das empresas é muito grande. O cálculo de INSS, o cálculo de fundo de garantia, se um funcionário que é registrado com salário de R$1.000, praticamente ele sai por mês, ele acaba custando R$4.000 para uma empresa. Então não há quem aguente, as empresas não estão aguentando mais manter a sua folha de pagamento. Praticamente a empresa acaba quebrando. E sem falar na legislação, que hoje para você demitir alguém, você tem que pagar 40% a mais, 40% do que a pessoa tem no fundo de garantia. Então se um funcionário desse tiver aí 10 mil, 20 mil reais, a empresa tem que passar 40% desse valor para o funcionário. E 10% para o governo. Na verdade, 50% que a empresa desembolsa. Então não consegue manter funcionários por muito tempo. E agora, um período de a cada 2 anos, o funcionário tem um acréscimo de mais um salário para ele, no caso de por ano, pelo período de 2 anos, na época de rescisão. Então, um funcionário com salário grande, que fica mais de 10 anos numa casa, ao ser demitido, se a empresa for pequena, praticamente o dono tem que dar a empresa dele para o funcionário. Então, está se tornando inviável economicamente, financeiramente, estrategicamente, para se ter uma empresa no Brasil. Então, muitos brasileiros já estão desistindo, estão praticamente caminhando para a informalidade, indústrias estão fechando, os proprietários preferem trabalhar com dinheiro, deixar aplicado rendendo um pouco mais seguro, e o investidor estrangeiro está sendo afastado cada vez mais. O sistema jurídico brasileiro já era ineficiente, já assustava os investidores estrangeiros. As leis também afastavam. Agora, esse caos político, econômico e de desordem no país está afastando cada vez mais. Então, é muito difícil hoje fazer uma projeção otimista para o que vem pela frente. O certo mesmo é ir devagar e vendo para que lado que a correnteza vai levar, e vamos indo junto para ver onde é que isso vai parar. Muito obrigado, André Martins. Até a próxima semana, se Deus quiser. E quero também te parabenizar por você ter concluído a sua faculdade de administração. Muito obrigado, André. Parabéns. Previsão do tempo para amanhã em Itapeva. Sol com algumas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 26 e mínima de 17 graus. G1. Estudantes cadastrados no FIES só têm até quinta-feira para renovar contrato. Os estudantes de universidades particulares em todo o país, pelo FIES, precisam fazer a renovação do contrato até quinta-feira. O prazo já foi prorrogado de acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Dos 1,5 milhão de estudantes que devem renovar o financiamento, apenas 980 mil refizeram o cadastro. Os contratos do FIES precisam ser renovados a cada semestre e o pedido de aditamento é feito inicialmente pelas faculdades. Em seguida, os estudantes devem validar as informações inseridas pelas instituições no sistema. Nos aditamentos simplificados, a renovação é formalizada a partir da validação do estudante no sistema. Já no caso de aditamento não simplificado,
aplicado quando há alteração das cláusulas do contrato, como mudança de fiador. O estudante precisa ainda levar a documentação comprobatória ao agente financeiro para finalizar a renovação. Os adiantamentos ficaram congelados devido à falta de recursos este ano. No entanto, após a aprovação de crédito suplementar para o programa pelo Congresso Nacional, o sistema foi liberado para renovações. O investimento nos financiamentos é de 8,6 milhões, de acordo com o Ministério da Educação. A pasta assegura que para 2017, o governo federal já enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei orçamentária, LDO, que complementa 21 bilhões para o FIES. O Jornal Breve termina aqui. Nós voltamos amanhã, se Deus quiser.